dos locais mais tradicionais da capital mineira está ficando mais velho. O estádio Governador Magalhães Pinto, popularmente conhecido como Mineirão, completou 50 anos no último dia 5 de setembro. E nessa meia década de vida, o Gigante da Pampulha já foi palco de grandes partidas de futebol e fez muita gente se emocionar. No Memória PUC TV de hoje, vamos rever o Esportes Gerais de 2005, que contou um pouco sobre os bastidores do estádio. Essa vista os mineiros conhecem bem, o tapete do Mineirão. Mas para que o gramado fique assim, é preciso muita dedicação. Seu Salvador coordena uma equipe de 12 funcionários responsáveis pela parte interna do estádio. Este simpático senhor, nascido em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, cuida há 39 anos da pista e do campo. A grama é cortada nos dias de jogo. Em média, são 3 por semana e a altura ideal é de 2,5 cm. Além da poda, ela é penteada em 2 sentidos, que dão a impressão dos tons diferentes de verde. As linhas de marcação também são reforçadas com tinta branca. Por causa de todo este cuidado e do sistema de drenagem e irrigação, o gramado do Mineirão é considerado um dos melhores do mundo. Quando a seleção brasileira jogou aqui, Brasil e Argentina, no mês de junho, ano passado, não foi isso? Então nós estávamos trabalhando, preparando o gramado, o preparador físico e um outro lá, não sei se é treinador de goleiro, e eles que vêm olhar o gramado do Brasil. Ele ficou muito feliz do trabalho nosso e falou assim, ó, o gramado de vocês, nosso gramado aqui do Mineirão, tá super bom, tá longe de perder da Europa, não. A preparação para os jogos continua com a limpeza das 54 mil cadeiras do estádio. Para cumprir essa dura tarefa, existem funcionários como Carlos, que jura, cuida de cada assento com satisfação. Aí fico satisfeito em ver o estádio limpinho, o espetáculo. Mas no Mineirão, a limpeza vai além da estrutura. Todos os bares são fiscalizados antes das partidas. Existe um chefe de cozinha para cada 4 bares. A atenção maior é com o tradicional tropeiro. Para uma partida com público de 30 mil pessoas, chegam a ser vendidos 2.400 pratos. Tradicional, né? Tem que chegar aqui, a primeira coisa é comer o tropeiro para depois assistir o jogo. Toda vez que eu venho como. Ganhando ou perdendo, eu tô comendo. Os ingredientes chegam 6 horas antes do jogo e aí começa a preparação. Neste bar, em dia de clássico, são vendidos mais de 500 tropeiros. Mas qual é o segredo desse prato, que é o favorito das torcidas mineiras? O meu segredo é porque eu coloco um pouco de coloral no tropeiro, para ele ficar mais vermelhinho, não ficar muito branco, entendeu? Nosso tropeiro leva bacon, muitas coisas que antes não levava, entendeu? Um tropeiro saindo muito bem. Bebida e tropeiro na mão. Faltando poucos minutos para começar o jogo, os torcedores já lotam o estádio. Para oferecer mais segurança aos torcedores, foram instaladas câmeras internas e externas. O novo equipamento já trouxe resultado e o número de ocorrências diminuiu. Com as mudanças, este capitão da polícia afirma que agora o Mineirão pode sim ser considerado um estádio de futebol seguro. É um dos estádios mais seguros do Brasil. Por que seguro? Já foram tomadas medidas na infraestrutura, né, com relação às arquibancadas. Foram colocadas câmeras de vigilância. Hoje a polícia está mais preparada para se evitar armas de fogo, explosivos no Mineirão. Para que nada na festa dê errado, existe uma pessoa que coordena toda a equipe que está em ação. É o diretor de promoção do Mineirão, Dirceu Pereira, quem cuida de todos os detalhes. Ele não para nem um minuto, nem para uma entrevista. Me dá uma informação se o panorama está tudo ok, tudo correndo bem. Chefe, nós estamos rodando aqui, o Milton está até com a gente, está tudo tranquilo até o exato momento. O pessoal entrando tranquilamente, pelo horário está chegando ainda muito pouca pessoa. Depois de todos estes preparativos, é só torcer e curtir o espetáculo. Em 2010, o Mineirão passou por uma grande reforma. Escolhido para sediar alguns jogos da Copa do Mundo de 2014, o estádio ficou fechado por mais de 2 anos. Nós vamos assistir agora a um programa Eureka de 2012, que contou um pouco sobre as mudanças que ocorreram nesse período.
Inaugurado em 1965, o Mineirão, que tem a fachada tombada pelo Conselho de Patrimônio Histórico de Belo Horizonte, compõe um complexo da Pampulha, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O novo projeto arquitetônico do estádio conta com uma esplanada com cerca de 70 mil metros quadrados e é uma espécie de convite à prática esportiva, ao lazer e às atividades culturais. Segundo o maior estádio do país, palco de grandes clássicos, o Mineirão faz parte da vida dos mineiros e, dessa vez, as atenções não estão voltadas apenas para o futebol. A água é uma das preocupações para a obra do estádio. Um sistema de captação de água da chuva está sendo implantado e poderá armazenar até 6 milhões de litros de água, suficientes para atender o estádio em aproximadamente 3 meses de estiagem. A água economizada será utilizada para irrigação do gramado, paisagismo, lavagem dos pátios e sanitários. Em relação ao consumo de água, algumas das preocupações são para a operação do estádio. Então, o que está sendo previsto é a implantação de um reservatório de aproximadamente 6 mil metros cúbicos de água, que são 6 milhões de litros de água, que será implantado na parte inferior do estádio e que terá interligação com a captação da água do telhado, né? Então, uma rede de calhas que terá essa implantação no reservatório. Em relação à capacidade de atendimento desse reservatório, o cálculo é feito em relação ao período de precipitação, de chuva e a capacidade de armazenamento e o consumo. Então a gente tem um período de primavera e verão de muitas chuvas e o período do meio do ano, de julho a setembro principalmente, de grande estiagem. Então esse reservatório conseguiria manter uns 3 meses de estiagem e gera uma economia representativa, né? É claro que tem um custo maior de implantação desse equipamento em relação à obra comum. Ele tem um custo inicial, mas o que pode ser pago com a economia do uso de água de 3 anos. Então tem um retorno muito rápido desse investimento. O novo Mineirão será capaz de transformar energia solar em elétrica. Isso só será possível com a implantação de um sistema de captação de energia solar, por meio da utilização de células fotovoltaicas que serão instaladas na cobertura do estádio. O estádio, que vai reabrir as portas em 2013, coloca sustentabilidade em campo. O novo Mineirão vai gerar energia suficiente para abastecer 1.200 residências. Com o coletor, a radiação solar será convertida em eletricidade sem intermediários. Essas placas vão ficar instaladas, montadas em cima da cobertura de concreto do Mineirão, do novo Mineirão. Então a finalidade delas, como vocês estão vendo aqui, é uma superfície, nessa superfície vai incidir a radiação solar. Essa radiação solar, ao incidir aqui nesse equipamento, que a gente chama de célula, de painéis ou módulos fotovoltaicos, vai transformar a radiação solar em energia elétrica. Cerca de 7 mil placas vão ser instaladas em toda a cobertura de concreto do estádio. Se considerarmos um consumo médio de 150 kW por mês, a energia gerada será suficiente para atender o consumo de 1.000 residências. Toda essa preocupação em implantar tecnologias sustentáveis no novo Mineirão tem um objetivo: a certificação LEED, que é o principal selo de construção sustentável. Atualmente, o Brasil é o 4º colocado no ranking mundial dos países preocupados com este quesito. Desde 2007, a Green Building Council Brasil, que é uma organização não governamental, auxilia o desenvolvimento da indústria de construção sustentável. A ONG inseriu no país o selo LEED de certificação ambiental. Para conseguir o certificado, a edificação precisa ser construída seguindo as práticas da sustentabilidade. A certificação do LEED surgiu nos Estados Unidos através de um grupo de pessoas que tinham o objetivo de construir edifícios com melhor qualidade. Para isso, eles desenvolveram um critério que vinha desde o consumo eficiente de energia, de água, então desde o projeto sustentável até uma execução do empreendimento, uma etapa de construção que reduzisse os impactos ambientais. Então eles fundaram uma organização não governamental, o Green Building Council, que definiu o critério do LEED para a certificação dos edifícios verdes. Para conseguir a certificação do LEED, alguns aspectos sustentáveis devem ser cumpridos nos projetos: eficiência energética e execução da obra.
quesitos que são divididos em alguns grupos. Espaço sustentável, então, que vai envolver a localização do edifício, que envolve acessibilidade e outras questões relacionadas à localização desse empreendimento. Tema de energia e atmosfera, que é o grande foco do LEED, que envolve o consumo de energia do empreendimento. Um tema relacionado ao consumo de água eficiente. Um tema relacionado a materiais, os materiais que vão compor esse edifício. Então, se ele possui, os produtos estão com composto orgânico volátil, os produtos possuem um conteúdo reciclado incorporado, se eles são extraídos, manufaturados regionalmente, entre outros requisitos, né? E um requisito que também envolve a qualidade do ar durante a construção e durante a ocupação do empreendimento. O Memória PUC TV fica por aqui. E para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ir ao estádio do Mineirão, seja para ver uma partida de futebol ou para fazer um tour pelo estádio e conhecer o Museu do Futebol, fica aqui a minha dica. E se você quiser rever alguma matéria ou reportagem, é só enviar para o nosso e-mail no memoriapuctv@pucminas ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima!